E ainda falando sobre os protestos pela morte de Moise, em Belo Horizonte, fotos do vereador Nicolas Ferreira foram queimadas no ato. As imagens foram compartilhadas pela vereadora Isa Lourença, do PSOL. E sobre isso e outros temas nós vamos conversar agora justamente com o vereador Nicolas Ferreira. Boa noite, Nicolas. Bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Boa noite, Vitor Brau. Boa noite a todos. É um prazer. Por que acha que foram levadas as suas fotos, Nicolas, até este ato e queimadas? Qual seria a motivação disso? Como é que você se sentiu depois de ver essas imagens? Então, Vitor, não é a primeira vez que a esquerda utiliza, na morte de uma pessoa para proveito político. Eles fizeram isso com a esposa do Lula, utilizaram ali o enterro como comício, utilizaram ali o caixão como palanque. E, mais uma vez, a esquerda utiliza de uma pessoa que morreu de forma brutal para poder ter algum proveito político. Só que, conforme muito bem dito, aí pelo Augusto Nunes, de fato, isso não é um caso de racismo, é um caso de Brasil, simplesmente. A impunidade aqui no nosso país, realmente, ela reina. Só que isso não foi o que me assustou. Quando eu vi uma pessoa me marcando, numa foto, que teve uma manifestação também aqui em Belo Horizonte, haviam fotos minhas sendo queimadas, o meu nome escrito Playboy, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nicolas, e sendo queimadas ali no ato. Então, é uma forma de correlacionar o meu nome, a minha pessoa, a um crime bárbaro e ainda sendo compartilhado como fogos no racistas e morte aos racistas. Então, o que eu me pergunto, e pergunto para todos que estão nos assistindo, e se fosse o contrário? E se fosse eu compartilhando uma foto, basicamente um discurso de ódio ali com uma foto queimada de uma parlamentar de esquerda. Tenho certeza que estariam pedindo a minha cabeça nesse instante, a mídia escrava estariam pedindo minha cassação, assim bem como os movimentos sociais e os movimentos que se dizem lutar pela tolerância e pela igualdade. Então, foi isso que aconteceu. De fato, eles pegaram a minha imagem para poder queimar e correlacionar aí com atos, obviamente, terríveis que foram cometidos no Rio de Janeiro, mas eu não sou nenhum tipo de racista ou criminoso, isso é simplesmente uma demonstração do amor, na verdade, do ódio do bem que eles possuem por qualquer um que discorda deles, até mesmo de uma pessoa que foi nascido e criado na favela, mas eles chamam de playboy e queimam o meu nome e a minha imagem para poder tirar algum ganho político disso. Ana Paula Henkel. Boa noite, Nicolas. Bom, você é muito antenado em relação à nova ordem mundial, a tudo que acontece aqui nos Estados Unidos, no mundo, na Europa. Você participou do CIPEC, tanto aqui nos Estados Unidos quanto também no Brasil. Você esteve com políticos daqui dos Estados Unidos, políticos importantes do Partido Republicano. Você vê similaridades, eu venho tentando mostrar aqui algumas semanas para o nosso público, algumas similaridades, obviamente que os dois países são bem diferentes, o sistema político é bem diferente, mas você vê similaridades entre a oposição aqui nos Estados Unidos, a oposição ao governo do presidente Bolsonaro no Brasil, e esse caminho político, esse manual de destruição, de caos que agora a gente vê tentando ser empurrado no Brasil? Com certeza. Boa noite, Ana Paula. O Chesterton, ele dizia que hoje eles dizem para o jovem respeitar todas as religiões, menos a sua. Então eu vejo que o modus operandi é o mesmo. Você tem que respeitar todas as religiões, tem que respeitar todos, até mesmo respeitar aquelas que estão invadindo a sua igreja. Então hoje mesmo, um vereador invadiu, nessa manifestação, invadiu uma igreja lá em Curitiba, é um vereador, é um parlamentar, e simplesmente você não vê nenhuma comoção por parte da grande maioria. Então o modus operandi ele é o mesmo, é simplesmente retirando os símbolos, retirando os personagens, retirando toda e qualquer influência do cristianismo na sociedade. Em 1962, houve uma decisão na Suprema Corte americana para poder e começar a retirando aos poucos a influência do cristianismo no meio acadêmico. De 1962 para cá, houveram diversas decisões da Suprema Corte americana no sentido de retirar orações em jogos de futebol de universidade, retirar as orações que os funcionários faziam, que os alunos faziam, e a partir de 1962, você pode observar que há um aumento de doenças sexualmente transmissíveis, que há um aumento de aborto,
ao aumento do divórcio, a um aumento de diversos mazelas na sociedade por conta da retirada gradual da influência do cristianismo, principalmente no meio acadêmico. Então, o que eles estão fazendo nada mais é que começar mudando, alterando a cultura, retirando toda e qualquer influência do cristianismo, principalmente no meio acadêmico, onde está se formando ali o futuro, e assim isso deságua na nossa sociedade consequentemente. Então, quando nós olhamos a nossa política, né, pessoas querendo votar num ex-presidiário, uma pessoa que é condenada, né, uma pessoa que é declaradamente confessa de que quer regulamentar a mídia, de que é a favor do aborto, de que é a favor de toda a agenda, né, progressista, você percebe que a sociedade ela não está saudável. É uma sociedade que, de fato, está doente moralmente. E isso se deve à retirada da influência do cristianismo na sociedade. Então, eu estive nesse mês passado ali na Europa e eu pude perceber o quão um berço que era do cristianismo foi simplesmente um dos lugares mais frios que eu já vi espiritualmente. Você vai ministrar para uma pessoa, para um jovem, ele não sabe quem é Moisés, ele não sabe quem é Davi, ele não sabe quem é Golias, ele sabe quem é Jesus, assim, de ouvir falar. Então, o que restou na Europa, por exemplo, o que está acontecendo também nos Estados Unidos, é simplesmente as igrejas, os monumentos, que eles ainda não destruíram. Ainda. Porque eu tenho certeza que logo, logo a gente verá também um genocídio cultural, né? Ele precede o genocídio físico. Então, nós vamos começar a ver isso de forma mais constante. Isso, de fato, tem me assustado bastante, a perseguição com os cristãos, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Augusto Nunes. Nicolas, é um prazer falar com você, te rever aqui. Boa noite. Queria saber o seguinte, há alguma explicação para a presença de negros entre os agressores? Quer dizer, aí eles explicam como? Né? São brancos, disfarçados, que é o Bolsonaro que mandou matar, ou você, né? Uhum. Augusto, é algo assim impressionante. Eles não possuem um compromisso com a verdade que chega a nos chocar. Hoje, por exemplo, em plenário na Câmara de Belo Horizonte, eu falei, olha, vereadora, você tem a oportunidade de explicar para todos os parlamentares que estão aqui o que você quis dizer com relação a fogo nos racistas. O que você quer dizer, o que representa uma foto minha sendo queimada, uma foto do Bolsonaro sendo queimada em um ato que era para poder militar por uma morte trágica que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela simplesmente disse o seguinte, de que fogo nos racistas, na verdade, é uma expressão que diz o seguinte, que é fogo não em pessoas, mas fogo em ideias. Só que é impossível você combater o criminoso, combater o crime sem combater o criminoso. É impossível você combater o crime organizado sem você prender um traficante. Então, basicamente, o que ela está dizendo é o seguinte, nós vamos combater ideias, mas é mentira. Não era uma foto que estava sendo, não era uma ideia que estava sendo queimada, não era uma ideia que estava sendo invadida. Era uma foto que estava sendo queimada, era uma igreja que estava sendo invadida. Então, eles não possuem argumentos plausíveis, porque eles não têm nenhum compromisso com a verdade que é latente aos olhos. Então, você olha para os três criminosos que foram presos, né, por ter matado o congolês, você percebe que eles eram pardos e negros. E aí, o que acontece? Você vai fazer o quê? Pintar ele de branco? Você vai falar que não, precisam de uma justificativa para poder não afirmar, não confessar que, na verdade, a maldade está no ser humano. Você se recorda, né, quando Caim matou Abel com uma Glock? Né? Na verdade, não tinha arma. Na verdade, o que matam são pessoas. Uma pessoa pode matar uma pessoa a pauladas, uma pessoa pode matar uma pessoa com fogo, pode matar com uma arma, pode matar com qualquer objeto. O que carrega a maldade, de fato, é o ser humano. Mas eles não conseguem fazer isso porque eles são incapazes de reconhecer a verdade que está de frente dos olhos deles. José Maria Trindade. Vereador, o que aconteceu ali? O senhor considera a possibilidade, acha que houve racismo nesse caso do Rio de Janeiro, do Moisés? Não, nenhum. Eu vejo que, primeiro, como eu disse, né, seria o racismo, né? De fato, é você matar uma pessoa com a motivação da raça dela, por ela ser negra, por ela ser branca, ser parda, e, de fato, não foi isso que aconteceu. A motivação foi outra. Até mesmo porque os próprios que cometeram esse crime, eles possuíam ali, eles eram pardos e negros.
Ou seja, isso não é um caso de racismo, isso simplesmente é Brasil. E os mesmos que, José, dizem que querem militar a favor do negro, quer militar a favor, né, das pessoas menos abastadas, é aquelas que não defendem, né, a redução da maioridade penal, onde um menino de 16 anos de idade ele pode votar num presidente para decidir o futuro de uma nação, mas não pode ser responsável pelos seus atos. É aqueles que defendem, né, o desencarceramento em massa, né, nós prendemos muito e mal, então tem que soltar. Então são essas mesmíssimas pessoas que estão dizendo que foi um crime de racismo. Eles só colocam essa palavra para poder usar de palanque. Se você retira isso, simplesmente fala, olha, foi um crime bárbaro, assim como vários que acontecem todos os dias. A esquerda ela tem a expertise de conseguir transformar algo bárbaro em um palanque político para poder, de fato, ter um proveito nisso, inclusive nas eleições e no ganho ali municipal, estadual e federal que seja. Então, eu de fato não acredito que tenha sido um crime de racismo. Para mim é simplesmente o Brasil onde a impunidade reina aqui no nosso país. Ok, esse é o vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, em entrevista aqui a Os Pingos nos Is. Obrigado, vereador. Boa noite. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.